teve essa ideia de fazer esse web meeting para trocar algumas experiências, ouvir um pouco todos vocês. A gente está num momento muito delicado da situação, de muitas incertezas em relação à Covid e tudo isso que está acontecendo. E, acima de tudo, a gente está querendo trocar experiências. A Senar tem cada vez mais fortalecido as parcerias com algumas faculdades e instituições, de tal forma que a gente acredita que seria interessante para todas as partes trocar um pouco de ideia, conhecer o que cada um está fazendo e, junto, tentar desenvolver um pensamento crítico aqui em relação à situação atual e as partes futuras. Então, só apresentando aqui brevemente, todos os convidados têm currículos bem extensos, então vou ser bem breve aqui. O professor Paulo Shore é oftalmologista de formação, é diretor de inovação da Unifesp, também ensina no Einstein, está aqui para contribuir com a gente. Obrigado pela participação, professor. Lorenzo, que entre os extensos currículos aí que Caio citou mais cedo, tá, também basicamente um cara de vanguarda, empreendedor em relação à tecnologia na medicina. Caio, aqui presente como um dos cofundadores da Sanar. Professor Paulo Jesuíno, tive a honra de ser aluno dele também, o diretor das áreas de saúde da Unifax, da Laureate. Professor Júlio Braga, aqui representando também o CREMEB, o CFM, e o professor Luiz Adam, que eu acho que está mutado aqui, mas também foi meu professor, diretor da Faculdade de Medicina, e está aqui para trazer um pouco da visão também das faculdades particulares. Acho que a gente vai compor uma mesa assim, bem diversa e conseguir ter um pensamento crítico bem aguçado em relação à situação atual. Sem mais delongas aqui, para a gente começar a entrar logo no assunto, eu acho que todo mundo está ciente da situação que a gente está. Nós temos muita gente pensando muita coisa, mas poucas coisas são concretas. E a gente já passou o boom, a novidade do Covid já passou, todo mundo já está se achando, já começou a achar um jeito de tentar voltar a tocar a vida. Entendemos que a situação vai ser essa, está essa e vai continuar assim por um tempo. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer aqui é: visto as coisas que já aconteceram e as mudanças que foram implementadas, eu quero saber, principalmente aqui dirijo a palavra aos professores que estão mais próximos das faculdades, dentre as dificuldades que foram encontradas no cenário Covid, qual foi a maior dela? E aqui podem ser bem abrangentes mesmo. Qual foi a maior dificuldade que o lockdown, que o Covid trouxe para o ensino médico, da visão de vocês? Posso começar a falar? Só para... Não tenho a resposta, obviamente, mas eu acho que, repetindo o que todo mundo fala, e a gente está relativamente convencido, o Covid, a pandemia, veio muito mais explicitar e amplificar o que estava acontecendo do que trazer alguma coisa nova, de verdade. Começando de desigualdade social, passando por caos no sistema de saúde, isso tudo sempre existiu, não tem nada de diferente nisso, nada que ninguém soubesse. E amplificar também uma coisa que eu acho que existe, a mesa que vocês montaram, uma mesa exatamente anti-establishment, né, que é a zona de conforto. Então, o que eu vi de maior dificuldade foi que os professores, com que o corpo docente embarcasse numa aventura rumo ao desconhecido de alguns. Então, o que eu vejo muito é uma dificuldade das pessoas toparem, errar em alguns lugares, aprender de novo, fazer junto com os alunos, que é tudo que a gente repetiu a vida inteira, a partir de um espaço de conforto. Na hora que você sai desse espaço de conforto, isso muda completamente. Então, as áreas mais inovadoras, entre aspas, da universidade, as áreas de humanidades, que deveriam, teoricamente, dar mais vazão para fala, para não recursos necessariamente tecnológicos, no sentido de aparelho, isso, aquilo, foram as primeiras áreas que saíram dessa história. E a gente tentou, no departamento de oftalmo, manter várias atividades online e conseguiu muito pouco. A universidade suspendeu simplesmente todas as atividades e agora começou a abrir devagarzinho algumas disciplinas optativas, outras atividades complementares, e muito com o discurso, que é correto, mas ele não é o único, né, da falta de acesso, da dificuldade das pessoas terem a qualidade que elas tinham no presencial agora no online. Então, eu acho que eu
gente responderia um pouco nisso. A gente exacerba e percebe mais essa dificuldade de sair da zona de conforto e de reaprender. É incrível, mas é tão difícil, né? Teoricamente deveria ser. Professor Paulo, quer continuar? Então, eu dividiria em duas grandes dificuldades, Ricardo. A primeira delas, mais na questão filosófica, tá? É a questão de lidar com as incertezas. Tá? Gerenciar isso do ponto de vista de gestão. Tá? Você gerenciar um número enorme de alunos, como nós aqui na Unifax, na medicina, com 1.450 alunos, com todas as expectativas inerentes a eles e a todos os seus familiares, amigos, etc. Né? Gerir isto de uma maneira proativa, né? De uma maneira que gere tranquilidade, né, que saia da questão, infelizmente, né, da ansiedade, que está justamente a gente lidar com o que nós não sabemos, né? A ansiedade está justamente nessa projeção de futuro, sem fatos, sem dados. Eu acho que essa é a parte filosófica principal. Gerenciar isso foi o mais difícil. E a segunda coisa já foi dita, operacionalizar e transformar a universidade, que já tinha uma plataforma que permitia que a gente tivesse, né, um acesso interessante à tecnologia. A gente já tinha uma plataforma virtual, como era o nosso caso na Unifax, mas transformar toda a universidade em virtual de repente, tá, em remota, foi um desafio tremendo. Acho que essas duas coisas aí, uma operacional e uma filosófica, né, lidar e gerenciar a ansiedade de todos, né, para que a gente trabalhe com o aqui e agora, que eu acho que é o grande segredo, né, é trabalhar com dados, com fatos, com o aqui e agora, não pensar muito na incerteza do futuro, etc. E transformar toda a universidade, não só os professores, né, que se engajaram de uma maneira fantástica. Acho que a palavra é colaboração, né? Eu nunca vi a gente se colaborar tanto entre nós, professores, como agora. Né? Esse espírito de colaboração nasceu com isso aí muito fortemente, mas, claro, é natural que, com todas as dificuldades, de transformar uma universidade toda em remota. Legal, professor. Muito bom esse ponto que o senhor trouxe. Eu concordo bastante. A gente tem visto, e até interligando esses pontos, muitas vezes as pessoas estão procurando a tecnologia não para fazer a transformação digital ou não para facilitar o ensino, mas muitas vezes a tecnologia, e eu acho que está acontecendo muito, ela está sendo buscada para tentar sanar essa insegurança e esse mundo de incerteza aí. Acho que é bem pontuar esse link. Professor Júlio, quer comentar alguma coisa? Muito bem. A grande perda que nós tivemos nesses momentos aí foi nossas zonas de conforto, né? Como o professor Paulo falou, explicitou um bocado de carências que a gente tinha, e nessa área de ensino à distância é uma área que a gente vinha engatinhando devagarzinho e que a gente está vendo aqui no dia a dia, muita coisa que a gente podia fazer à distância, a gente não estava fazendo quando pode ser feito, como tem sido útil, proveitoso um instrumento como esse, né, de videoconferências, a gente consegue ser muito mais produtivo e com um nível de dificuldade que a gente imaginava maior no início, a gente está vendo ser muito mais fácil do que se imaginava. Então, eu acho que isso foi a coisa que foi explicitada, que nós estávamos numa zona de conforto, numa área muito tranquila, né, fazendo nossas atividades, quando podia aprimorar a eficiência de nossos serviços, e estamos fazendo isso agora, a grosso modo, né, na correria, mas tentando utilizar instrumentos que já existiam. A gente não houve nenhuma grande ferramenta maravilhosa, essa que a gente está utilizando aqui, o Zoom, é melhor do que outros instrumentos, mas não é isso que está fazendo a gente progredir. Então, essa área a gente progrediu e vai progredir muito, mas, infelizmente, um dos grandes problemas que eu vejo são os campos de estágio. Esse sim, que é o grande problema que essa pandemia veio trazer e que vai impactar, eu acho que muito mais na formação dos estudantes, que vinham tendo uma grande dificuldade. Eu acho que os campos de estágio de internato atualmente parados, eu acho que vai explicitar uma grande dificuldade que a gente vem tendo nos últimos anos, que é a formação prática dos estudantes. Distanciamento que vem ocorrendo, menos paciente por estudante, em alguns campos de estágio com prontuário eletrônico, o estudante não consegue prescrever, passa o internato muitas vezes sem prescrever um paciente, dependendo do estágio, dependendo do lugar, e agora vão passar o internato aí mais à distância, encurtar, e na pior das hipóteses, eliminando o último semestre, que nós achamos, foi uma coisa que
A gente debateu bem isso lá no Conselho Federal, representantes de vários estados, e a imensa maioria foi contrário a eliminar a possibilidade de eliminar um semestre inteiro do curso, que é o semestre essencial. E como a maioria dos cursos faz rodízio nos períodos do internato, é capaz de passar uma das fases, a formação, cirurgia, pediatria, sem passar por atividade prática. Eu acho que esse é o grande impacto que a gente não vai conseguir resolver nessa crise nesses próximos meses. Interessante. Concordo que a gente facilmente consegue botar uma aula e transformar em AD, mas tem uma frase que Caio mesmo me disse um tempo atrás, e eu acho bem interessante, me corrijam se vocês discordarem, então, mas eu acho que eu vejo muito hoje em dia as pessoas achando que transformação digital é pegar a coisa que já existe e simplesmente jogar na internet, jogar online. Então, eu acho que a faculdade, por não ter sido pensada dessa forma, ela não consegue se maximizar, entende? E aí até vem a questão de campo de prática, de como otimizar a formação desse aluno. O que vocês pensam em relação a isso? Então, eu tenho um pensamento a respeito disso. Eu acho que, na verdade, a gente não foi o Covid, não foi agora, né? Isso está sendo repensado pelos grandes educadores no mundo, mas tem uma questão que a gente precisa rever, né? E principalmente nós, né? A cultura muito nossa aqui, Brasil principalmente, é a questão dessa necessidade das práticas, né? A necessidade das práticas, ela aqui em nosso meio, e eu acho que todos que estão aqui presentes vão de concordar comigo, está muito baseado em todas as faculdades em tempo de permanência no estágio. Então, a grande maioria é o tempo de permanência, etc. Onde não se mede muito pouco o objetivo de aprendizagem, que eu vou chamar aqui de competência, e que hoje a gente já está evoluindo muito mais, né? Já estamos falando em outras dimensões, né? Em realização de atividades que sejam confiáveis e assim por diante. Mas o que nós estamos falando aqui é o seguinte: o que é necessário que o aluno aprenda? Tá? Num determinado exemplo, vou falar da minha área clínica cirúrgica. O que um médico generalista precisa chegar ao final da sua formação, aos 6 anos, sabendo de cirurgia? Bom, ele precisa saber de conhecimento isso, ele precisa ter essas e essas habilidades, ele precisa ter essas e essas atitudes, e ele vai gerar algumas competências do tipo, por exemplo, atendimento inicial a um paciente vítima de politrauma, uma sutura de uma ferida simples, de uma ferida complexa. Isso vai estar estabelecido, e essas competências podem ser avaliadas, né? De maneira que, assim, não necessariamente por um tempo decorrido ou número de pacientes que ele tenha que ver. Esse é um grande equívoco da nossa formação, né? Da nossa educação, e a gente, às vezes, não encara isso de frente. A gente precisa começar a encarar isso de frente, né? O que é verdadeiramente necessário para formar? Quem disse que para formar um bom clínico ele precisa ver 20 pacientes? Se ele vê 20 pacientes da mesma doença, tá? Como existe em alguns hospitais, vocês sabem disso, pela redução que a gente tem de oportunidade de campo de prática, às vezes, nossos alunos ficam 4 meses vendo o mesmo tipo de doente. Então, isso é uma questão de forma? Não é. Então, a gente precisa repensar isso, mas eu acho que isso não veio com o Covid. Isso aí é da educação médica que a gente já vem pensando, né? Mas, assim, que o Covid exacerba, porque agora a gente vai ter que ter, porque, sem dúvida nenhuma, os campos de prática são um ponto nevrálgico para a gente. Essa é a minha visão aí. Maravilha. Eu vou pegar essa bola quicando aqui, bem interessante que o professor Jesuíno trouxe junto com o Zante, e pegando um pouco da fala do professor Júlio Braga também. Que, assim, tem um desafio natural e inerente à situação, que é gerenciamento de expectativa. E quando a gente fala de gerenciamento de expectativa, tem várias. Tem a do aluno, da família, do professor e da sociedade. Então, você tem vários players aí, vários atores, né, que têm expectativas diferentes. Os pais estão muitas vezes preocupados com a queda da renda, o cenário econômico, a mensalidade. Os alunos estão preocupados muito com a formação deles e com o cenário político também, que a lei muda, portaria que pode dar 10% na prova de residência, vai, não vai, então gera uma série de ansiedades. O professor está angustiado ao lidar com uma velocidade muito grande de mudanças e que ele precisa atender às expectativas dele enquanto educador num cenário como esse. Então, tem bastante expectativa aqui para gerenciar isso por si só. Já é vários olhares diferentes sobre o problema e como gerenciar isso. Tem um segundo ponto que o professor Jesuíno trouxe, e também o professor Júlio Braga, que é os campos de prática, eles sempre foram um desafio, né? Porque as faculdades de medicina proliferaram e os campos de prática não proliferam na mesma velocidade nem com a mesma qualidade para o aluno aqui, né? Que é ter o número de pacientes ideal para eles poderem aprender, ver o caso e etc. E, do outro lado,
a faculdade otimizar a entrega de conteúdo, que aqui tem muito aprendizado, que talvez essa situação de pandemia, por necessidade, ajudou a empurrar, que cara, será que eu preciso dar a mesma aula de anatomia todas as vezes? Uma pergunta. Ou será que eu posso usar o tempo dos meus alunos e do meu professor para discutir casos e ver coisas e construir esse aprendizado de uma outra forma? Então, coisas que a gente estava fazendo que são paradigmas estabelecidos e que a situação de pandemia faz a gente repensar, caramba, será que eu precisava daquilo mesmo? E agora a gente pode falar. Então, eu falei que a bola é quicando, que eu vou jogar o Lorenzo aqui com uma coisa que circulou na internet, que é: quem foi o maior responsável pela transformação digital da saúde no último mês? Foi o diretor de inovação? Foi alguém que foi para o Vale do Silício? Ou foi o coronavírus? Lorenzo, a bola está contigo. Ô, Caio, estamos muito alinhados, porque eu ia citar esse post aí que rodou e você levanta a bola para mim. Mas, para mim, isso é fantástico, porque pegando o que o Júlio Braga, o professor Jesuíno, os dois falaram, as ferramentas que nós estamos usando, elas já existem, elas já estão até velhas, elas já são tradicionais. O Saúde Digital Ecossistema, a gente começou com o Meetup online em maio de 2019, totalmente online, isso aqui que a gente está fazendo, e era perceptível que as pessoas que participavam, apesar de serem poucas, a grande dificuldade foi colocar a pessoa na sala online, porque as pessoas que participam, a gente manda um NPS, um link, as pessoas gostam, porque é uma economia de tempo substancial, né? E aí que eu trago para reflexão é que nós, médicos, a gente tem muita dificuldade de experimentar o novo. A gente tem muita dificuldade de trabalhar com novas ferramentas. Essa é a minha impressão, queria saber a opinião dos colegas. Porque uma vez que o novo aparece e o custo é baixo e o risco é baixíssimo. A gente vem de uma formação que a gente trabalha com saúde, isso é fato, mas as experiências que a gente coloca em risco o paciente estão longe de ser a maioria da nossa formação. A gente pode experimentar muito mais vezes ferramentas que não vão colocar o paciente em risco, mas a gente fica arraigado que a gente precisa ter um movimento mais consolidado, alguém fazendo no mundo inteiro, enquanto que a gente não tem a mentalidade do Lean, né, de experimentar rápido, testar barato, testar pequeno. É claro que com as normas, dentro da ética, dentro da segurança, mas essa para mim é a sensação. Não dá para digitalizar a aula. A gente precisa entender que o caminho agora eu trazer um conteúdo diferente para a maneira online, porque se eu colocar um slide de 50 minutos, o aluno vai ter dificuldade para prender atenção 50 minutos. Ele está com o celular na mão e agora ele fecha o vídeo, ele vai para o banheiro, ele vai para a sala. Então, como é que a gente prende a atenção do nosso espectador com um conteúdo relevante usando as ferramentas digitais? Isso é a grande pergunta que a gente tem que responder enquanto educadores. Eu também faço parte do corpo docente da Faculdade São Leopoldo Mandique, aqui de Campinas, sou professor lá, e a gente precisa responder isso. Como é que a gente vai prender a atenção desse nativo digital, desse pessoal que está acostumado com essas ferramentas, de uma maneira que não é da expositiva apenas? E não difere nada do presencial, né? Que eu acho que é um enorme equívoco e que não está sendo só cometido na faculdade. Eu tenho uma enteada de 9 anos que está recebendo material do ensino fundamental, exatamente o mesmo material que ela recebia presencialmente, só que aí os professores viramos nós, sem a mínima formação para resolver como é que você dá conta da criança de 9 anos aprender. E esse erro a gente também vê acontecer no ensino universitário. Tem uma coisa que me chama bastante atenção, que é a organização. Isso é uma outra coisa importante, que é organização de tempo e organização de espaço. Como é que a gente dá conta de se auto-organizar? E a gente fez isso pela gente mesmo, né? Na hora que a gente sai da própria zona de conforto, e hoje
tem que fazer milhões de outras atividades dentro de casa que antes não fazia, a gente precisa se reorganizar. E o estudo, e agora voltando ao tema central que a gente está conversando, ele demanda uma auto-organização, se ele não for tutorado, né, não for tão paternalista, muito alta. E eu não vejo a gente formar os jovens com essa capacidade de organização. Os jovens vêm com uma organização dada, principalmente no presencial, muito forte. Eles vão ao colégio e tem um professor que dá todas as aulas, eles vão ao cursinho, alguém dá as aulas para ele, ele entra na faculdade, alguém dá as aulas, é sempre dar as aulas, né? Eu vou dar uma aula. Enquanto a gente ficar dando aula, a gente não está preparando os caras para um presente igual a gente está tendo agora, onde existe a necessidade de uma auto-organização imensa. Primeiro do tempo e segundo do espaço. Como é que eu vou fazer um home office dentro da minha casa com toda a zona acontecendo? Que horas que eu vou fazer a reunião? Então, teoricamente, hoje eu tenho, entre várias aspas, todos os horários livres. Eu não estou vendo paciente no consultório, eu vejo um ou outro super graves. Mas tem o tempo todo. Como é que a gente faz essa organização? Como é que a gente pré-organiza esses jovens para eles darem conta, independente da ferramenta, do tempo deles e do jeito, do tempo e do espaço que eles vão ocupar. Então, eu acho que esse é um desafio de futuro bastante importante e esse eu não vi ainda ser tocado pela nossa sociedade. Excelente provocação. Antes de passar a bola aqui para vocês, antes, só respeitando aqui, acho que é legal todo mundo utilizar a ferramenta de levantar a mão. O professor Júlio aqui levantou, então, passar para ele antes de passar para a Zante. E pegando o que o professor Paulo falou aqui, ajudar os jovens a se organizar e, do outro lado, a gente se organizar ao novo cenário, né? Que é partir da premissa de que, eu acho que tem uma premissa que eu gosto bastante, que é o conteúdo, em geral, por default, aprender é desinteressante. Acho que o papel do educador é tornar interessante e o aluno ser protagonista. Então, é uma coisa que a gente vê muito e é por isso que os youtubers aí têm tanto sucesso em passar conteúdo. Eu, por exemplo, sou fã de uns de história aí, por exemplo. Tenho aprendido mais história agora do que na escola. Mas, enfim, professor Júlio. Eu estou aí aproveitando aí a bola levantada aí pelos colegas aí, o Paulo Jesuíno e o Shaw, comentando aí sobre a utilização do tempo, né, do aluno. Nossa atividade ou presencial ou remota como essa não consegue cativar a atenção de quem quer que seja se não for mesclada aí com experiências de emoção, né, de a associação com a vida prática, o exemplo do professor. A gente não consegue ter isso nesse nível de distanciamento. Então, eu acho que não é a ferramenta que faz isso, mas, entretanto, não é a ferramenta que faz isso. A gente tem em aula presencial, assim, ou no intermediário, eu lembro de aulas em laboratórios de informática durante a pós-graduação, que a gente tinha lá computadores, a sala cheia de computadores, cada um no seu, avaliando ali, aprendendo questões de programas de análise estatística, e a gente via metade da turma estava assistindo outras coisas no computador, não é? Na forma presencial, também não melhora isso, as pessoas estão lá presentes, mas estão pensando em outras coisas, com seu celularzinho ali. Então, não é só o fato de estar à distância que vai limitar essa forma de aprendizado. Agora, a gente tem de reconhecer que tem suas limitações, como essas que eu falei. A atividade presencial, atividade prática, pode ser, como disse Paulo Jesuíno, pode ser reduzida, inclusive, se for bem utilizada. A gente tem uma necessidade de incluir os alunos em atividades práticas já desde o começo. Isso é uma forma de cativar a atenção. Um aluno que faz anatomia hoje, tendo associação com doenças, com fisiologia, muito diferente da anatomia que eu fiz, não é? há 25, 30 anos atrás. Então, eu acho que essa atividade precisa ser separada. O que é que pode ser feito presencial, mas que seja feito bem feito. E o restante, o que puder ser feito à distância, aí sim, a gente precisa aprimorar algumas técnicas, mais os instrumentos, como disse aí o colega aí que está com o nome de saúde digital. É o Lorenzo. É o Lorenzo, exatamente. Como ele disse, os instrumentos não são novos. A gente precisa aprender e tirar o melhor deles. E isso que
foi comentado a possibilidade de ter atividades práticas mais consistentes, onde o aluno fique não com 20 pacientes, né, no período, mas fique com 2, 3, mas que aqueles 2, 3 ele assuma como paciente, discuta com seu preceptor atividades de cunho prático, questões de, vou citar um exemplo, éticas, que você não discute, às vezes, se você, numa aula de cirurgia, não vai ter a mesma chance de estar com o Dr. Paulo Jesuíno discutindo sobre a técnica cirúrgica ali, se vai operar, não vai, chance de sobreviver versus a recuperação, se tira o tumor inteiro ou deixa a parte. Essas são questões que só a vida prática que vai conseguir fazer o paciente aprender, ou, desculpe, o aluno aprender, junto com atividades teóricas que aí talvez realmente não precisem ser presenciais. Precisa ser separado direitinho, que pode ser dentro de um plano mais organizado que esse que a gente está tendo no momento. É isso. Perfeito. Aí. Vou jogar a bola aqui para Zante, mas antes disso, um breve comentário que é ingênuo achar que a tecnologia é a solução. A tecnologia ela é sempre um meio para resolver problemas. Né? Então, quando você discute com... Perfeito, Caio. Vai lá, Zante. Perfeito. E eu acho que é daí que eu queria puxar. Eu acho que muito legal, a gente levantou alguns problemas aqui interessantes, mas acho que até puxando aqui, continuando a fala de professor Júlio, eu concordo com o PJ, concordo com todos vocês, e acho que há um consenso aqui de que tem como se construir algo melhor para a utilização da tecnologia de forma simplesmente digital não vai agregar nada. Você simplesmente botar aula digital não vai resolver, sanar o problema da ausência de campo de estágio. Para isso ser resolvido, você precisa de uma criação digital, uma construção de um projeto muito maior. E aí vem a pergunta, como você acha que nós estamos hoje em relação a isso? Porque eu acho que o cenário Covid chegou aí e facilmente muitas faculdades botaram as aulas em formato digital. Claro, as públicas, como o professor Paulo falou mais cedo, têm um pouco mais de dificuldade, mas indo além, eu não estou querendo saber, não quero falar especificamente da aula EAD, eu quero falar a construção digital. Como é que você acha que está no cenário das faculdades hoje? Eu acho assim, eu só queria pegar um pouquinho aí do que estava sendo dito, né? E eu acho que assim, o resumo é que, na verdade, nós precisamos nos capacitar como docentes, né? Nós não somos docentes. Então, esse é o grande problema. Então, a mesma coisa que acontecia no presencial acontece agora no ambiente virtual. Quem sempre deu aquela maneira de dar aula, né, do passado, etc., que a gente sempre viveu e todos nós fomos formados assim, né, com aulas com dispositivos de não sei quantos, etc., que só mudavam a data, aquela história toda que a gente já sabe, né? Tem até piada com isso. E vão continuar do mesmo jeito no momento virtual. Então, a gente precisa se capacitar enquanto docente, entender bastante a respeito de um formato de uma aula, o que é um objetivo de aprendizagem, onde é que a gente quer chegar e o que é realmente necessário. Eu não tenho a menor dúvida que no presente, eu não digo nem no futuro, no presente, a realidade deveria ser nas grandes universidades, como já o são em alguns locais, muito poucos, mas já existem esses, em que o tempo do professor, como foi dito aqui, é aproveitado para discutir a experiência dele, discutir os casos e assim por diante, porque o resto vai ser, não tenho a menor dúvida, o conteúdo inicial todo será online, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, de que maneira? Da maneira mais feliz possível, por exemplo. Por que todos nós não podemos aprender anatomia com os melhores anatomistas do mundo? Qual é o problema? Em qualquer universidade, ou seja, o cara está lá na plataforma, os melhores anatomistas do mundo se reúnem, vejam qual é a melhor maneira de aprender hoje a anatomia, que não é a mesma do passado, que a gente precisa dizer aqui, mas digamos que eles estejam lá e decidam, e eles vão disponibilizar para todas as universidades, claro, a um custo, né, óbvio, pelo trabalho, né, intelectual deles, e todos no mundo vão ter aula com os melhores anatomistas do mundo, assim como melhores professores de ética do mundo e assim por diante, em conteúdo. Vai ser todo online, eu não tenho a menor dúvida disso. A questão prática também tem muito a ver com isso, não será online, obviamente, não tem como se praticar online, acho que todos nós aqui temos essa visão, mas vai ser baseada em competência, vai baseada em baremas, vamos dizer assim, de atuação e não em tempo de serviço ou número de pacientes vistos e assim por diante. O aluno é capaz de fazer isso, pronto, me prove aí, pronto. E tem que se ter testes com toda a avaliação, não é, que a gente tem hoje de uma ciência toda para as avaliações, para que essas avaliações sejam realmente capazes de dizer se esse indivíduo é capaz ou não. Nota, gente, é o maior absurdo que existe, a gente continua utilizando. Eu passo um aluno com 6,75 e não passo um com 7, eu passo um com 7 e não passo com 6,75, 0,25 define se o indivíduo vai ser um bom profissional ou não, isso não existe. Né? Então, eu acho que essa é a discussão que está sendo, né, feita aqui. Agora, a pergunta que o Ricardo trouxe aí, né, se a gente está preparado para o EAD, Ricardo, eu acho assim, é fantástico o que foi dito aqui, né? Paulo, meu xará aí, falou
é muito bom. A gente não está preparado, a nossa cultura não permite isso, porque existe disciplina. EAD tem duas palavras, né, Paulo? Eu acho que você concorda comigo, que são definidoras do EAD, né, do ensino à distância. Chama-se disciplina e qualidade. Se não tiver qualidade no EAD, não vai para lugar nenhum. Se não tiver disciplina do aluno, mesmo com a melhor qualidade do mundo, não vai para frente. Então, precisa ter cultura da pessoa ter disciplina e precisa ter qualidade no EAD. Tá? Agora, uma das coisas que a gente utilizou na Unifax, né, que a gente não utilizou EAD propriamente disso, né? A gente fez aula remota, o que juntou um pouco, Paulo, né, do que eles necessitam do paternalismo, ou seja, a hora da aula, o professor lá presente, etc. e tal, com a questão virtual, né, com a sala remota, etc., o que é uma possibilidade. Eu acho interessante. Mas eu acho que a gente ainda tem que caminhar muito para EAD. E aí eu gostaria de colocar mais uma lenha na fogueira aí do EAD, que é a questão negocial. Tá? O grande problema do EAD no Brasil é a visão de negócio. Tá? É a visão comercial que trouxeram do EAD, que deturpou completamente o que a gente chama de EAD de qualidade. EAD de qualidade, por exemplo, em cursos que vocês conhecem, de Harvard, John Hopkins, seja lá qual for, uma dessas grandes universidades, estou citando apenas as mais conhecidas, mas o que é que difere de um EAD que a gente vê aqui oferecido é a qualidade. A qualidade e principalmente a tutoria. Tá? A gente vê o quê? Os alunos são acompanhados por professores, o número de alunos por professor não difere muito do presencial. Claro que difere, mas não difere muito do presencial. Aqui no Brasil, EAD virou sinônimo de negócio. Então, é uma lenhazinha na fogueira aí que eu queria jogar. É excelente. EAD veio muito na questão da redução de custo, né? Quando, na verdade, tem um potencial de gerar qualidade, engajamento, comprometimento e todo o derivado. E se for olhada sob a ótica do custo, você vai fazer uma coisa de baixo custo, de baixa qualidade. Enfim, é uma excelente ótica. Está com a mão levantada aqui, professor Adam. Por ele ainda não ter falado, eu vou passar na frente aqui, depois o Paulo pode falar. Beleza? Boa noite a todos. Quero agradecer a Ricardo, em especial, e aos demais membros da Sanar pelo convite, e queria colocar um ingrediente aí que já foi mencionado antes pelo meu amigo Paulo Jesuíno, que é a questão das escolas públicas e das dificuldades de colocar em prática o ensino à distância, porque, diferentemente das escolas privadas, nós temos uma população de estudantes, um corpo discente que é muito desigual no que diz respeito às condições socioeconômicas. E, nesse sentido, logo que nós suspendemos as aulas em 18 de março, ainda meio em choque com tudo que estava acontecendo, nós, de imediato, não nos debruçamos sobre essas possibilidades de ensino à distância, mas menos de 15 dias depois, com o andar das coisas, nós vimos que isso ia precisar ser discutido, debatido dentro do âmbito da Universidade Federal da Bahia. Então, a reitoria lançou 2 enquetes. A primeira enquete com relação à verificação das competências digitais dos docentes da UFBA em tempos de pandemia Covid-19. Pouco mais de 50% de todos os docentes da Universidade Federal da Bahia, e aí está misturado todo mundo, não é só a medicina, admitiu que tinha alguma familiaridade com as tecnologias digitais, com as ferramentas utilizadas, mas a grande maioria declara que não domina, que não tem domínio dessas técnicas próprias do ensino à distância. Embora há anos já a universidade vinha se debruçando sobre a questão da capacitação pedagógica, já se foi o tempo que ensinar medicina era instintivo, como foi quando eu fui aluno, quando eu comecei a ensinar, hoje é outra coisa. Mas nós temos, de um lado, esse problema. Os professores da UFBA reconhecem que conhecem a tecnologia, mas que não dominam as técnicas próprias, então, e sem, como o Paulo André fala, sem qualidade, não tem condição de a gente colocar isso na prática. Por outro lado, também fizemos uma enquete com os estudantes da Universidade Federal da Bahia e menos de 50% dos estudantes da UFBA respondeu essa enquete. A gente pode dizer assim, não, tem uma parte que não respondeu porque não quis, mas é muito provável que uma parte não tenha respondido porque em seus domicílios não tenham acesso à internet, à rede de qualidade. Então, são coisas que, no ponto de vista das escolas públicas, não estou me referindo
exclusivamente a Bahia, mas acredito que no Nordeste, no Norte e Nordeste, de uma forma geral, esse é outro ingrediente que precisa ser colocado. De alguma forma, me surpreendeu que depois de tantos anos a gente batendo nessa tecla do ensino instintivo, que não tem mais lugar no mundo moderno, a gente ainda tem uma grande maioria de professores da UFBA que não dominam essas técnicas e, portanto, a gente vê que, no momento, a gente não tem condições de implementar isso na universidade, pelo menos não com a qualidade que a gente gostaria de ver. Essa inserção que eu gostaria de fazer. Maravilha, obrigado, professor. Vou passar para o Paulo, que é da Escola Paulista de Medicina, também pode ter uma experiência para compartilhar conosco aí. Bom, eu concordo muito com o que o Xará falou, e a ideia de você poder internacionalizar ou capitalizar e fazer, acho que a gente tinha até falado alguma coisa dessa em relação a Sanar, as melhores aulas do mundo, né? Cadê a melhor aula do mundo? Não quero saber a melhor aula da minha turma, da minha faculdade, eu quero saber do mundo. Né? Qual é a melhor aula de oftalmologia, de Graves, do planeta Terra? E hoje dá para a gente ir atrás disso. E eu acho que essa é uma grande bandeira a ser buscada. A gente já tem um monte de plataformas. Eu tentei escrever a Escola Paulista de Medicina numa dessas aí, que é aquele Rate My Professor, para que os alunos dessem nota para os professores. E minha filha mais velha estuda no Canadá e usa muito isso para escolher os cursos. Então, o curso que ela vai fazer é o curso que o professor foi bem avaliado. Ela não quer fazer um curso que o professor foi mal avaliado. Mas a gente não tem aqui. E eu não acho que a gente não tem aqui nem por conta dos professores serem contra, mesmo porque quem faz isso são os alunos, os professores não tem nada a ver com essa história. Mas é porque eu não vi ainda ninguém realmente aplicado em fazer isso. Eu acho que seria uma coisa maravilhosa. Rate my professor e rate my class. Né? Então, qual é a melhor aula que a gente pode ter? E aí tem uma. Excelente, assim, porque primeiro, quando a gente define melhor aula, já entra uma outra questão aqui, que é a melhor aula sob qual ponto de vista? Do usuário, ou do cliente, ou do espectador? Ou a melhor aula do ponto de vista da universidade? Que, de novo, é um sistema complexo, né? Que tem vários olhares, e é interessante saber isso. Sobre disciplina, que Paulo Jesuíno comentou, esse é a pedra, é o santo grau aí buscado pelo aprendizado online, e não tem resposta nem bala de prata para disciplina e engajamento. Mas se a gente também for olhar a fundo, também não existe no ensino presencial, tá? As pessoas podem estar ali de corpo, mas não estão de alma. Também estão ali, estão no celular. Então, é ingênuo a gente achar que pelo fato das pessoas irem à faculdade, se deslocarem para tomar presença, que elas estão ali de corpo e alma, cada vez menos. Então, a questão do engajamento, ela é tão importante quanto para o digital, quanto para o presencial. Eu acho que tem uma diferença interessante, que no digital, as métricas, você consegue medir isso de uma forma mais interessante, inclusive com o tempo ocioso, quanto tempo engaja, se responde, se clica. Então, o professor também consegue medir, né? Ver quem está dormindo, ver quem não está prestando muita atenção. Em grupos pequenos, o professor consegue manejar isso. No digital, você consegue ter isso com dado. E trouxeram um tema muito importante aí, que até do ponto de vista social é sensível, que é da inclusão digital, né? Aqueles alunos que não têm, que estão em vulnerabilidade financeira, precisam ter acesso a ferramentas digitais, e eu seria até um pouco radical aqui, como uma questão de sobrevivência para o mundo que está se desenhando, assim. Para além de profissionais, essas pessoas precisam ter acesso à internet e tal, porque o aprendizado, ele cada vez mais vai ser extramuros. Essa ideia da melhor aula do mundo é a ideia do Khan Academy, né? Então, assim, você tem um cara lá que dá a melhor aula de álgebra do mundo, precisa dos professores reproduzirem aquilo. Eles vão resolver problemas ou ajudar um aluno que tem mais dificuldade, ou, do outro lado, dar problemas mais complexos para aquele que se destaca. Mas, para a média das pessoas, aquela aula vai resolver. Aqui pegando, eu vou jogar de novo a bola para o Lorenzo aqui. Lorenzo, o que sua visão muda do pensamento digital e como que a gente pode aplicar algumas coisas disso para pensar aí a faculdade digital? Você já levantou a bola aí muito bem, né? A necessidade de engajamento, ela sempre foi presente na relação professor-aluno. Só que no digital, ela é muito mais
necessária, porque você não tem nenhum controle de quem está do outro lado da linha, né? Vamos dizer assim. Quando você está no físico, ele está ali, ele pode estar de corpo presente, ele não vai sair da sala por respeito, ele não vai conversar por respeito, e você precisa engajá-lo. Mas no online, essa necessidade ela é muito mais evidente, porque senão você não ganha o seu aluno e você não consegue passar o seu conteúdo, né? E o segundo ponto é que, uma vez que a gente consegue captar dados e métricas desse aluno, a gente pode testar o que funciona e o que não funciona. Então, como eu imagino que a gente vai avançar pós-Covid na educação? A gente vai ter novos modelos de ensinar, como os professores aqui já levantaram. E isso vai ser uma maneira, a gente vai ter que testar isso com muito mais velocidade do que hoje numa faculdade se testa. Porque um professor que ele está ali na disciplina, num departamento, e ele está em uma certa zona de conforto, a posição dele não está tão ameaçada, porque ele já criou ali uma estrutura política que o sustenta. Quando ele vai para o digital, esse professor ele está igual a todos os outros, porque é um mundo novo que está se criando. E aí sim, quem testar e quem coletar as melhores métricas, ele vai poder mostrar para a instituição, para os alunos, para o rating, né, como o Shor falou, de avaliação, isso vai ficar evidente. Então, essas posições que às vezes se consolidam e perduram ao longo dos anos, elas se tornarão muito mais instáveis, porque os números mostrarão. Então, eu acho que o fato agora o professor que quer ter sucesso, ele vai ter que ter uma capacidade de teste muito grande. E ele vai ter que gostar do que faz, fazer com brilho nos olhos, preparar a aula, estudar, para engajar aquele que está do lado de lá. Maravilha. Zante, eu vou passar para você, mas tem mão levantada aqui do professor Júlio Braga e do professor Paulo Jesuíno. Inicialmente, aí, o professor Adam citou aí as dificuldades de adaptação. Como eu falei, o instrumento está aí, a gente poderia estar usando já há mais tempo, como não está, a gente está tendo de se adaptar. Boa parte, como ele citou, dos professores não estão acostumados, mas eu acho que a maioria está vendo que não há dificuldade maior em se adaptar ao instrumento. Eu acho que a questão somente é a ruptura que o coronavírus causou também aí na zona de conforto, né, dos profissionais e dos alunos também. Então, o exemplo que eu gostaria de citar são o Conselho Regional de Medicina aqui da Bahia, o Conselho Federal de Medicina, que não é composto bem por jovens, né, por nativos digitais. A maioria, a quase totalidade acima de 50 anos de idade, não é? Muitos acima de 70, alguns acima de 80, que não tinham essa atividade, estão se adaptando. Estamos fazendo plenárias, debates, reuniões, várias atividades, e todos se adaptando com a maior boa vontade, uma pequena dificuldade, com uma, duas, três, já estão todos sabendo aí levantar a mão, não é? Desligar o microfone, ligar o microfone, é uma coisa simples. E as atividades, principalmente para essas pessoas mais antigas, que têm uma boa oratória, muito mais fácil ainda para dominar o instrumento. Então, eu acho que a necessidade, né, vai fazer a gente resolver os problemas. E para os alunos, a mesma coisa. Eu acho que o aluno da escola pública, eu acho que ele pode não ter alguns que tenham dificuldade de acesso, eu não acredito que sejam tantos, pelo que eu vejo, não é 50% dos alunos sem internet, sem WhatsApp. Por outras coisas, eu diria que 90%, 99% tem algum acesso para ver seu WhatsApp, para ver o Instagram, não é, mesmo que seja no Wi-Fi, não é, da loja, da faculdade. Então, acho que a forma de aumentar o acesso desses alunos pode ser com o trabalho com um colega em algum lugar, ou a própria faculdade disponibilizar para alguns o acesso a Wi-Fi distribuído, mas eu acho que a gente tem de resolver, não é, o acesso. Esse não é o problema maior. A carência, a dificuldade
financeira afeta, mas eventualmente, inclusive, é muito mais barato pagar, né, dar um aparelho para alguns estudantes em escola pública, né, ter uma forma que ele leve esse acesso do que, por exemplo, obrigá-lo aí à faculdade, por exemplo, todos os dias da semana. Então, a gente está nesse momento de repensar e rever a necessidade de cada um dos nossos instrumentos. É isso aí, muito obrigado. Excelente, professor Júlio, provocação. Acho que a mensagem é: a necessidade é a mãe da criação e da transformação. Então, bem bacana. Professor Paulo Jesuíno, e depois eu passo a Pazante aí, porque acho que ele tem mais uma pauta para a coordenação. E aí é exatamente isso. Eu acho que a necessidade, né, que leva à criação e substitui uma mudança cultural. Se a gente fosse esperar a mudança cultural, isso, claro, seria muito mais lento. Então, a necessidade fez com que a gente tivesse que acelerar. Vamos ter que resolver. Por exemplo, aqui na Unifax, o exemplo que eu posso dar, não é, daqui na nossa instituição, foi esse. Nós sempre utilizamos, sempre estimulamos, sempre capacitamos, mas como a necessidade não era tanta, houve a necessidade e acelerou isso, ótimo. Então, acho que a necessidade é fundamental, muito bem vista. Relação à desigualdade social, eu concordo muito com o que o Júlio falou, com o professor Adam falou. Essa preocupação deve ser uma preocupação nossa, gente, tem que ser uma política pública. Eu não sei se vocês estão acompanhando aí, mas a mesma coisa que está acontecendo com o ensino superior está acontecendo com o ensino médio, né? Com o ensino fundamental. Então, as escolas estão todas preocupadas. Como é que faz? Os meninos não têm nada. Como é que faz aula remota? Os meninos são... Né? Geralmente, os meninos da escola pública têm uma dificuldade de acesso socioeconômico menor e tal. Como fazer? E está se demonstrando, né? Existem estatísticas aí mostrando que a maioria dos estados, a grande maioria dos jovens já tem acesso. Quer dizer, essa noção de que eles não têm acesso, a maioria tem. E os que não têm, existem políticas públicas, tem que dar chip, tem que dar acesso à internet de alguma maneira. Eu acho que esse é o caminho, então acho que é um bom momento da gente pressionar, né, nossos parlamentares, etc., se é que é possível fazer isso, mas vamos lá, para que essas políticas possam acontecer. Eu acho que essa é a coisa. E assim, eu queria só deixar aqui como provocação também a minha visão de universidade do futuro, né? Faculdade pós-Covid. Eu não chamaria assim, porque eu sempre pensei nisso antes do Covid, né? Eu acho que todas as ponderações que estão sendo feitas aqui são ponderações típicas de quem está na educação médica, e não mudou muito com o Covid. Acho que o Covid acelerou justamente por tirar a gente da zona do conforto, né? A necessidade, como foi dito. Mas, assim, para mim, a visão da universidade do futuro, ok? A parte de conteúdo toda online, não tenho a menor dúvida. Quem vai estar discutindo os casos, o horário e o tempo do professor será reservado para discutir casos presenciais. As práticas serão todas potencializadas e estabelecidas através de métodos de avaliação que meçam competência, não tenho a menor dúvida, e o que vai distinguir uma universidade da outra é quem está discutindo. Simples assim. Por exemplo, numa universidade qualquer, quem vai estar discutindo o problema do Covid provavelmente será um professor que se formou agora e que tem uma noção, como todos têm acesso à literatura, etc. e tal. Quem vai estar em Harvard discutindo o Covid provavelmente é quem resolveu o problema de Covid em algum lugar do mundo. A diferença vai ser essa, simplesmente entre uma boa universidade, uma universidade melhor e outra. É quem vai estar lá, quem são os professores, se são professores que realmente atuantes, né, e professores que têm realmente relevância ou não. Tá? Por exemplo, Harvard possivelmente vai estar lá algum dos cento e tantos prêmios nobres que ele tem, vai estar lá discutindo alguma coisa que ele fez. E aqui na nossa, por exemplo, vamos dizer, vai estar aqui uma pessoa que tem acesso à informação, etc., mas que não teve a experiência e a vivência daquele momento e tal. Eu acho que é isso que vai distinguir a universidade do futuro da universidade da atualidade. Só antes de você falar, Zante, tem uma pergunta aqui do Marcelo, inbox, ele mandou, mas acho que é legal o Jesuíno responder. Eu acho que já foi respondido parcialmente, mas ele pergunta assim, né? E depois tem uma da Maria Helena, depois eu vou falar dela depois que eu passar por Zante. Como fazer provas via EAD, lidar com cola, consultas, etc. Eu acho que a pergunta não é como fazer provas, mas prova avalia. Eu acho que é muito mais por aí do que lidar com cola e consulta, porque o objetivo da prova não se encerra ali. O objetivo é medir aprendizado. Então, se o aluno cola, consulta e ele aprende, e ele tira 10, isso é pouco importante, porque o objetivo é aprendizado. Mas eu acho que a pergunta é como lidar com a avaliação no EAD. Professor? Então, eu acho que eu externei um pouquinho quando eu disse, né, que para mim nota é um absurdo, né? Continuo achando, do mesmo jeito, né? Nota eu posso dizer a vocês que eu tive uma chance única na minha vida de poder, né, conduzir um curso de medicina do nada, do zero, né, e colocar de uma maneira que fosse diante de uma construção coletiva e de uma visão muito moderna. Mas tem uma coisa que eu não consegui mudar, é isso, porque o sistema não permite. Eu só tenho nota hoje na Unifax porque o sistema não permite, o MEC não me permite que não tenha, porque senão eu não teria nota. Eu acho que nota é um absurdo, nota não existe. O que existe é um conceito que deve ser colocado se você é capaz e se não é capaz de fazer alguma coisa.
Tá? Se você não é capaz, eu vou ter que gerar, é minha obrigação, enquanto professor, torná-lo capaz. O tempo que você vai levar para isso é individualizado, isso é outra questão que a gente tem que levar em consideração na educação. Não é? Por exemplo, talvez o meu xará, o Paulo, ele seja capaz de executar o que eu acho que é necessário para ele dentro da oftalmologia em menos de 6 meses. Ele resolve a oftalmologia dele, que possivelmente só vai conseguir fazer isso em 1 ano e daí. Qual é o problema? Desde que ele consiga no final. Nenhum problema. Tá? Então, é outra questão que é a individualidade do ensino. Se a gente começa a pensar desta maneira, ser capaz ou não ser capaz, acabou, gente. Não tem que dar nota em nada. Então, o que é que interessa se você sabe entubar e sua nota é 10 na intubação e o outro é 8? Qual é a diferença na hora de salvar a vida de alguém? Ah, você salvou com 10, que legal. Eu salvei com 8, que legal. O cara está vivo do mesmo jeito, sem nenhum problema, desde que a intubação foi bem feita e tal. Não existe isso, né, no meu entender. Existe capaz ou não ser capaz. Então, a gente precisa pensar nisso de volta. Então, essa questão de avaliação é a mesma coisa, gente. É impressionante como a gente está preocupado com isso, né? Avaliação no EAD. Como é que a gente vai ser? Mas, professor, vai todo mundo pescar? Que pesque? O que é que você quer? Você quer que o indivíduo aprenda? Então, deixa ele pesquisar. Pescar não é pesquisar? Ele vai pesquisar. Deixa ele pesquisar. Ele responde. Agora, seja inteligente em fazer sua prova. Faça a sua prova contextual. Faça a sua prova contextualizada, crie um problema e faça o aluno resolver. Agora, deixe ele procurar a resposta. Qual é o problema dele procurar a resposta no mundo moderno? Como é que acontecem as coisas? Como é que a gente resolve o problema? Caio, os problemas que surgem para você aí, negociais. Lourenço, os problemas que surgem você no digital. Meu xará Paulo, Júlio, quando você tem um problema aí na ética, que tem que decidir no coisa, você faz o quê? Você não vai pesquisar? Não vai resolver? O mundo não mostrou isso para a gente? O mundo já mostrou isso para a gente, que não existe conhecimento decorado, existe um conhecimento necessário para criar sua mente, para que ela seja capaz de buscar conhecimento, capaz de discernir. É para isso, é aprender a raciocinar, não aprender a acumular conteúdo. Essa é a minha visão. Então, eu um pouco estou me lixando para avaliação. Eu acho que deve flexibilizar. A avaliação agora, nesse momento, tem que flexibilizar para não criar. A gente tem que se preocupar com outro aspecto gritante, tá? A saúde mental dos nossos alunos. Tá? Então, não tem que ser professor que é ruim em avaliação presencial, no EAD ele piora muito, tá? no potencial aluno. Se ele já é ruim em avaliação, se ele acha que a avaliação é para pegar o aluno, no digital ele vai acabar com a saúde mental do indivíduo. Então, é pior ainda. Eu só acho que potencializa. Mas esse conselho de avaliação, eu, pelo menos, já passei por essa, já estou em outro pensamento aí. Estou tentando trazer isso, como operacionalizar isso dentro de um sistema do próprio Ministério da Educação que não nos permite, né, flexibilizar. Maravilha. Ricardo? Eu estou querendo falar o menos possível aqui, porque as discussões estão interessantíssimas. Então, deixa vocês ir falando aí, que está saindo melhor do que eu puxando pergunta, tenho certeza. Eu gostei muito disso que você falou, professor Paulo Jesuíno, em relação ao seu ideal de faculdade. E eu entendo que, eu acho que é um consenso aqui, eu acho que não tem ninguém para discordar do que isso é o ideal, de que isso é o que a gente, almeja. Mas eu quero trazer um pouco mais para a realidade. Como é que você acha que é o caminho que a gente vai ter a trilhar lá? Porque, como você mesmo falou, o MEC não permite não ter nota. E como é que a gente vai fazer agora, enquanto o MEC está aí? Como é que a gente vai fazer agora, enquanto a gente não consegue construir do zero uma faculdade que foi construída digitalmente? Como é que a gente vai fazer essa transição? E eu abro a pergunta aqui para o senhor e para o mais estiver disposto. Eu vou responder rápido, que eu acho que eu já falei um pouco demais, mas assim, eu tenho uma resposta que eu acho clara, é capacitação docente. Tá? Enquanto os nossos docentes não forem capacitados para serem docentes, a gente não consegue revolução nenhuma. Essa é a minha visão. Paulo, ouvi você também. Eu acho que é exatamente por aí, e eu tenho algumas visões. Acho que a primeira é que cada docente devia ter um youtuber colado nele. A gente tinha que ser capacitado pelos youtubers. Não tem essa conversa de que a gente tem que ser capacitado por pedagogo. É um saco ficar tendo aula com o pedagogo que diz o sistema A, B, C, D, Z, K, P. Eu acho que é super interessante do ponto de vista de discussão dialética acadêmica, do mesmo jeito que a gente lê livro de filosofia. Mas, de verdade, algumas coisas me servem, algumas outras não me servem. Quais são as ferramentas que me interessam? Você acabou de fazer uma coisa, Paulo, que eu ia falar que talvez seja a coisa mais importante de todas, que é o que eu acabei de aprender hoje com o Lourenço, e uma das coisas que a gente estava fazendo antes de vocês chegarem, é ver qual era a dica que o Lourenço dá para a gente de estar aparecendo como o mais legal de todos nós e o que chama mais atenção de todos nós, que é ter luz na cara dele, que é ter alguma coisa que traz ele vivamente para dentro da cena. Então, acho que isso é alguma coisa que a gente rapidamente e baratamente vai aprender, que é como que com pequenas dicas a gente entra em evidência. Segunda coisa que eu tenho uma certa visãozinha é o seguinte, eu acho que a gente rapidamente vai ter o espaço universitário deslocado do campus, pelo menos deslocado da sala de aula, isso é meio óbvio,
para alguns outros espaços. Isso também já vinha acontecendo há muito tempo. A gente vê os Starbucks da vida sendo locais onde as pessoas vão estudar com prazer. E se a gente melhorar um pouco a parte técnica de transmissão e de recepção, a gente eventualmente consegue construir isso. Vai para o lado dos arquitetos, com mais uma dica de ouro, se fosse boa não dava vendia, mas essa está dada, para formar espaços de aprendizado em locais que são agradáveis. É um horror sentar a bunda naquela cadeira de madeira e ficar olhando naquele anfiteatro durante 2, 3 horas. Professor, isso é um horror, é péssimo. E em casa a gente está experimentando isso. Então, não teria um mercado enorme para locais gostosos para você ficar, que são confortáveis, que deixam a tua atenção focada, que tem outras coisas para você andar, para você fazer, de repente você vai pedalar junto. Sacadas interessantes para que a gente consiga ter esse conteúdo, que é um conteúdo muito mais de atenção do que a universidade em si. As bibliotecas da universidade não deveriam ser pensadas como esse tipo de espaços realmente de convivência e atenção. Isso para mim, é uma coisa que é muito óbvia e eu vejo muito pouca gente tentar fazer isso. Acho que essa talvez seja um pouco da tua resposta do que é a universidade do futuro, Ricardão. Eu acho que talvez seja fora da universidade, a universidade do futuro. A gente tem, última coisa, na medicina, uma grande vantagem em relação a outras especialidades, que são os casos clínicos. Então, tendo o caso clínico na mão, o nosso ensino virtual fica muito mais fácil do que ensinar filosofia ou qualquer outra coisa que não tem caso clínico. Então, eles têm até situações problema, mas você coloca paciente, você vai conversando sobre um monte de coisa, um atrás do outro. A diabetes no olho, a hipertensão. Eu já dei uma aula de retina e vítreo para o pessoal da Escola Paulista, que tinha slide que não acabava mais. E cada um era um caso clínico, você vai inventando caso clínico. Tem um monte de jeito de você fazer isso. Então, acho sim que a ideia é que a gente tem uma joia na mão que até nos facilita, e mesmo assim a gente está com dificuldade de sair do lugar, mas tem essa parte tecnológica boba, fácil e que passa pela arquitetura que eu queria ver desenvolvida. Lorenzo, você como nosso representante tecnológico aqui, eu queria ouvir você também. Opa, maravilha. Eu tenho um case para contar depois, tá? O Shor levantou essa questão que eu acho que terá que ser um desenvolvimento de uma nova habilidade dos docentes. Como se portar diante de uma câmera e de uma tela de computador. E como deixar isso da maneira mais atrativa possível para que quem está do outro lado receba isso atentamente e fique engajado, né? Então, olhar para a câmera, ter uma boa câmera. Eu antes de começar, eu mostrei aqui um pouco do que eu fiz. Tudo você compra pelo Mercado Livre, chega na sua casa, totalmente acessível. Você pode ter um estúdio em casa. Se vocês me permitirem, eu vou mostrar aqui, porque eu acho que vale a pena. Ó, é um foco de luz que você compra no Mercado Livre. Isso aqui é uma luz que você compra numa elétrica, mas que tem uma luminosidade boa. Do outro lado, uma outra luz. E atrás de mim, eu vou mostrar para vocês um pano verde, que é o famoso chroma key, que você coloca ele e ele apaga o software apaga esse pano verde e você coloca o pano o fundo que você quiser e ele não borra os contornos ao redor da face da pessoa. E tudo isso é muito acessível, tudo isso você pede para o Mercado Livre, vai chegar na sua casa, você prega na parede. E isso eu acho que demonstra que a gente pode preparar para esse novo mundo e demonstra isso. Quem me atentou para isso foi durante uma das lives que eu fiz, eu recebi um feedback que eu gostei muito, que uma médica, estava falando de telemedicina para médicos, uma médica falou que sentiu-se respeitada e do meu nível de preparo, porque eu estava falando com um microfone, que eu estava com um fundo de estrelas. Então, aquilo me deixou... Eu nunca tinha percebido desse ponto. Mas quem está do outro lado pode perceber que você se preparou para fazer aquilo, né?
É como você fazer um slide bonito no presencial, ou como você vestir uma roupa adequada para ir para frente do sua sala. Hoje, talvez você vai ter que buscar esses novos mecanismos para engajar o seu aluno, eu acho. Maravilha. Legal. Eu queria comentar um case aqui rapidinho, Ricardo, se me permite. Há duas coisas aqui. O primeiro é avisar para todo mundo, todos os convidados, agradecer mais uma vez. A gente está chegando aqui ao final, até pelo respeito ao tempo de todo mundo. Embora o papo está bem legal, a gente pode até marcar uma nova rodada de aprendizados, o que deu certo, fazer uma agenda propositiva. Mas esse conteúdo vai ficar gravado e a gente vai enviar para todo mundo, porque algumas pessoas chegaram um pouquinho depois. Um case interessante que eu vi, falando sobre aprendizado aqui, pegando um pouco da fala do professor Jesuíno, é que, assim, o aprendizado ele perpassa o que a faculdade entrega, né? E aí, uma visita que a gente fez ao Vale do Silício, conheci uma empresa interessante que ela mede microaprendizados. O que é isso, medir microaprendizado? Ela parte da premissa que o aprendizado ele é construído em vários espaços informais. Então, a gente que é médico aqui sabe muito bem o quanto que a gente aprendeu por acompanhar aquele colega que já era médico, às vezes um amigo de um amigo, ou ir no plantão vá no plantão lá de tal pessoa que tem um cara lá que te ensina a suturar. Vá no plantão de tal pessoa que tem aquele cara lá, aquela pessoa lá que vai te ensinar a entubar. Quem nunca passou por isso da gente aqui, né? Só que a faculdade não mede isso, esse microaprendizado, né? E essa empresa, olha que legal, é óbvio que não é para a área de medicina, mas é possível que no futuro breve a gente chegue nisso. Ele falava assim, olha, você lê um artigo, coloca aqui. Você fez um curso, coloca aqui. E ali ele vai categorizando em pontos, mais ou menos o que se você aprendeu aquilo ou não. E ele vai te perguntando sobre o tema e outras pessoas também vão te avaliando sobre aquele tema e você vai construindo um currículo informal sobre um tema. Então, por exemplo, aqui, finanças. Então, se a pessoa fez um curso de finanças, ele tem alguns pontinhos. Se ele lê um livro de finanças, é óbvio que parte da confiança, né? Também. Mas ele vai conseguindo fazer ali a mensuração dos seus microaprendizados ao longo da vida. E olha que legal, eles usam isso em empresas para medir o quanto que, sei lá, uma pessoa do comercial sabe sobre técnica de vendas. O quanto... E isso... Olha que legal aqui uma ideia para o futuro que é, se eu já dei 20 plantões de urgência com o professor Paulo Jesuíno e ele me ensinou alguma coisa, eu posso registrar isso como aprendizado, se aquilo de fato foi um aprendizado. Se eu já entubei 30 vezes uma via aérea difícil, talvez eu já esteja capacitado a via aérea difícil. E eu não preciso de uma prova para me medir isso. Aqui é só um case que eu queria compartilhar com vocês. É óbvio que tem um monte de ponto de interrogação de como fazer isso, mas é mais aqui uma provocação filosófica sobre esse tema. Enfim, vou passar a bola aí também, porque... E aí, Ricardo, se você quiser fazer aí considerações finais para todo mundo, para a gente poder terminar. Eu quero saber só se posso fazer mais uma pergunta ou então, vocês... desculpa, aí tem uma pergunta aqui da Helena, que ela fez lá atrás, e eu prometi que ia responder, que é sobre a diretriz curricular nacional de 2014, só permite 20% do curso EAD, como otimizar conteúdo que pode ser contemplado dessa forma sem incorrer na ilegalidade ou sem termos que esperar alguma emenda. Então, uma coisa mais prática aqui da legislação. Não sei se alguém gostaria de comentar essa, e aí depois eu passo para o Ricardo aí para considerações finais. Ricardo, eu acho que é uma questão mais de DCN, né? Eu podia... Júlio, se você permitiu, eu acho que assim... Na verdade, assim, na medicina é 20%, mas eu acho que o caminho vai ser ampliar isso, né? Todos os outros cursos de saúde já se permitiu, o MEC já emitiu, já terminou 40%, a gente já fala em híbridos, né? A gente já fala em uma série de outras circunstâncias, então eu acredito que o caminho está aberto aí, Helena, né? Isso vai modificar e a gente vai poder cada vez mais ter essa concepção de que conteúdo, principalmente, e digo mais, conteúdo principalmente das chamadas, né? Disciplinas básicas, unidades curriculares básicas, elas serão online, não tenho a menor dúvida disso. Né? E a gente vai ter essa permissão do MEC, isso não deve demorar. Essa é a minha visão, acho que não vai ter grande dificuldade. Não. Espero ter respondido. Eu também imagino que sim. No Conselho Federal de Medicina, há uma analogia com o receio com o EAD, com a telemedicina. Todos reconhecem que é um instrumento bom de
acrescentar a prática médica e a prática de ensino. O problema é ser mal utilizado. A gente tem aí, como citado, o uso abusivo, não é, exagerado, com vistas apenas a questão de lucro, né? E aí a gente tem limitações grandes. Então, você colocar, né, 40% do curso de medicina na parte teórica para internato, talvez seja muito se não for fiscalizado, se não for acompanhado da qualidade. Uma das coisas que foi citada aqui logo antes, que estava aguardando aí para comentar, é a questão da avaliação. A avaliação você pode fazer. Até eu concordo com o Paulo em relação à nota da prova, talvez você seja importante saber se passou ou não passou. Mas eu acho que até para o aluno mesmo, para ele saber se está crescendo, se está melhorando, não é? Se está longe do ideal de passar, se ele passou com sobra. Então, acho que a nota serve para isso. Agora, para ser avaliado com precisão, precisa aí ter uma certa individualidade. A atividade de EAD, você precisa fazer numa atividade como essa, a turma aqui como essa, de 62 pessoas, é difícil ver a participação aqui de cada um. Estou vendo aqui a participação dos principais aqui convidados, quem está falando, mas dos outros, se fosse aluno, não teria condição. Então, uma turma de EAD, estou dando aula amanhã para 33 alunos. Não tem como avaliar individualmente. Então, EAD, uma coisa é você fazer EAD com 5, 8 alunos, como você faz com uma turma prática, às vezes no internato, outra é fazer com 33. Então, eu acho que essa é o cuidado que precisa se tomar para aumentar o EAD em medicina, até para a gente poder fazer a avaliação, as provas, né, online, escrito, a participação em fóruns. Então, há formas de fazer e a gente avaliar bem, isso precisa ser preparado, quais as competências que a gente quer avaliar e ter certeza que a gente vai conseguir usar os instrumentos necessários para fazer essa avaliação individualizada. Como citado aí, há instrumentos aí dentro da plataforma digital, quanto o aluno participou, quanto ele escreveu, quanto ele interagiu, quanto ele falou nos fóruns. Isso são formas outras de avaliar e que a gente precisa, eu acho que aprimorar, mas também concordo que é o futuro aí, a gente vai ampliar e também necessário melhorar o tempo que a gente tiver presencial. É isso aí. Obrigado a todos aí pelo convite. De qualquer forma, já vou me despedindo. Boa noite aí a todos. Obrigado, professor Júlio, que acho que vai ter que sair. Vai lá, Ricardo. Acho que pela adiantada da hora, vou encerrar aqui. Se alguns convidados tiver alguma última palavra final, última consideração, está convidado a ter a palavra. Acho que em nome da Sanar aqui, eu agradeço a presença e a participação de todos. Admito que esse evento aqui superou muito as minhas expectativas. Achei que seria um evento que eu iria estar mediando aqui. Digo que eu fui um aprendiz aqui e aprendi muito e agradeço aí pelas opiniões e pelas exposições que vocês fizeram, que tenho certeza que não só eu, mas todo mundo saiu um pouquinho maior, com a cabeça um pouquinho mais aberta aí para o futuro do ensino aqui no Brasil, para o futuro da medicina. Então, Paulo, Lorenzo, Caio também participou muito. Obrigado, Caio, pelas suas contribuições. Professor Paulo Jesuíno, Júlio, professor Adam, muito obrigado do fundo do coração por ter estado presente aqui, dado um pouquinho mais do nosso tempo, por ter contribuído aqui com a Sanar para ter feito esse evento. E eu gostei muito disso e com certeza irei repetir. Então, vocês serão convidados para outros e já vai todo mundo se preparando aí. Acho melhor todo mundo comprar o seu chroma key aí, viu? Que a gente vai fazer vários desses aqui. Mais uma vez, em nome da Sanar, obrigado a todos, obrigado os presentes também. Boa noite. Boa noite. Eu vou terminar aqui com o meu Jornal Nacional para vocês. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite. Um abraço, pessoal. Um abraço. Peço os artistas também. Gente, muito grato pela oportunidade. Obrigado. Fiquem em paz. Se cuidem todos. Obrigado. Boa noite. Prazer. Abraço, Paulo. Boa noite. Fiquem bem. Tchau, tchau.